Amigos, nós vamos começar racionalização quando o denominador tem uma soma ou uma diferença, quando a parte de baixo é uma soma ou diferença. Então, eu tenho aqui 7 sobre raiz de 5 mais raiz de 2. Você não pode ter raiz no denominador, não pode ter raiz na parte de baixo. Então, eu vou racionalizar. Vou repetir aqui a minha fração. 7, embaixo, raiz de 5, mais raiz de 2. E vou multiplicar pelas duas raízes. Só que eu vou trocar o sinal do meio. Se aqui embaixo está raiz de 5 mais raiz de 2, vai ficar raiz de 5 menos raiz de 2. Aqui também, ó. Raiz de 5 menos raiz de 2, tá? Vou aumentar o traço de fração aqui. Então, assim que fica. Quando eu tenho uma soma ou subtração na parte de baixo, tá? Eu vou racionalizar pelas duas raízes, só que eu vou trocar o sinal. Aqui é mais, botei menos nos dois. Então, continuando. Esse 7, ele vai multiplicar os dois termos. 7 vezes raiz de 5 é só juntar 7 raiz de 5. O 7 também vai multiplicar essa raiz de 2 aqui. Só que o 7 é mais, raiz de 2 é menos. Mais com menos dá menos. 7 vezes raiz de 2 junta 7 raiz de 2. Na parte de baixo, a raiz de 5 vai multiplicar os dois termos do lado de lá. Raiz de 5 vezes raiz de 5, raiz de 25. Raiz de 5 vezes raiz de 2. Só que lembra, aqui é mais, aqui é menos. Mais com menos dá menos. Raiz de 5 vezes raiz de 2, raiz de 10. Agora, esse segundo multiplica os dois termos do outro lado. Raiz de 2 vezes raiz de 5. Esse é mais e esse é mais, vai dar mais. Raiz de 10. Esse segundo aqui com o segundo de lá. Mais com menos dá menos. Raiz de 2 vezes raiz de 2. Raiz de 4. Vou aumentar o traço da fração aqui. Igual. Vamos continuar. Em cima, não tem como fazer essa subtração, porque as raízes são diferentes. Então, eu vou repetir. 7 raiz de 5 menos 7 raiz de 2, tá? Resolvendo embaixo. Quem é raiz de 5? Desculpa. Quem é raiz de 25? 5. Esse menos raiz de 10 e esse mais raiz de 10, eles são opostos. Quando são opostos, eu posso cancelar, ó. Eu já corto os dois, tá? Aí vai ficar menos raiz de 4 dá 2. Deixa eu aumentar o traço da fração. Igual, botando a resposta final aqui, ó. Na parte de cima, não tem como mexer, você repete. 7 raiz de 5 menos 7 raiz de 2. Embaixo, 5 menos 2 dá 3. Essa é a minha resposta. Letra B de bola. Eu tenho aqui 4 sobre 5 raiz... 4 sobre raiz de 5 menos raiz de 3. É uma subtração na parte de baixo. Também vou racionalizar. Vou repetir a fração aqui. 4 raiz de 5 menos raiz de 3 e multiplica pelo racionalizante. Racionalizante são as duas raízes, só troca o sinal do meio. Se está menos, eu vou botar mais lá. Raiz de 5 mais
raiz de 3. Embaixo também aqui, ó. Raiz de 5 mais raiz de 3, tá? Então, aí vamos multiplicar. Esse 4, ele vai multiplicar os dois termos do outro lado, tá? O 4 multiplica os dois termos do outro lado. 4 vezes raiz de 5 é só juntar 4 raiz de 5. Repete aquele mais lá. 4 vezes raiz de 3, junta 4 raiz de 3. Agora embaixo. Esse raiz de 5, esse primeiro aqui, multiplica os dois termos do outro lado. Raiz de 5 vezes raiz de 5, raiz de 25. Raiz de 5 vezes raiz de 3. Esse é mais, esse é mais. Mais com mais dá mais. Raiz de 5 vezes raiz de 3 dá raiz de 15. Agora, esse menos raiz de 3 vai multiplicar com os dois termos do outro lado. Menos daqui com mais daqui dá menos. Raiz de 3 vezes raiz de 5, raiz de 15. Menos daqui com mais daqui, raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz de 9. Igual. Vamos continuar. Em cima, as raízes são diferentes, não tem como juntar. Então, vou repetir. 4 raiz de 5 mais 4 raiz de 3. Aí eu começo a resolver embaixo, ó. Raiz de 25, 5, tá? Agora, lembra que aqui eu tenho mais raiz de 15 e menos raiz de 15. São opostos, então eu posso cancelar cortando, tá? Repete esse menos aqui. Raiz de 9, 3. Continuando. Lembra que em cima não tem como mexer, as raízes são diferentes. 4 raiz de 5 mais 4 raiz de 3. Aumentando o traço da fração. Embaixo, 5 menos 3 dá 2. Aqui, nesse caso, eu posso continuar, eu posso fazer uma simplificação, ó. 4 dividido por 2 dá 2 raiz de 5, mais esse outro 4 dividido por 2 também dá 2. 2 raiz de 3 é a minha resposta aqui, ó. Tá? Tá aí a letra B. Vou fazer agora a letra C. Vamos lá. Na letra C, eu tenho 3 raiz de 5 sobre 4 mais raiz de 3. A mesma coisa, eu tenho uma soma aqui na parte de baixo. Então, vou repetir essa fração. 3 raiz de 5, embaixo 4 mais raiz de 3. E vou multiplicar pelo fator racionalizante. Vou racionalizar. Se aqui está 4 mais raiz de 3, vai ficar 4 menos raiz de 3, 4 menos raiz de 3. Só muda o sinal do meio. Se é mais, passa para menos, e se é menos, passa para mais. Então, vamos lá. Esse 3 raiz de 5 vai multiplicar pelos dois termos do outro lado. Então, vamos lá. 3 raiz de 5 vezes 4. Aqui tem raiz. Esse 4 não tem. Então, vou multiplicar somente o 3 por 4. Que vai dar 12 raiz de 5. Agora, o 3 raiz de 5 vai multiplicar o raiz de 3. Ele é mais. Ele é menos, mais com menos dá menos. 3 raiz de 5 vezes raiz de 3 vai ficar 3 raiz de 15, tá? Embaixo, esse 4 aqui vai multiplicar os dois termos do outro lado.
4 vezes 4, 16. Esse 4 é mais. O raiz de 3 é menos. Mais com menos dá menos. 4 vezes raiz de 3, só juntar 4 raiz de 3. Agora, esse raiz de 3 vai multiplicar os dois termos do outro lado. Raiz de 3 vezes 4, só juntar também. 4 raiz de 3. Esse raiz de 3 multiplica o outro termo lá do outro lado. Só que ele é mais e esse é menos. Mais com menos dá menos. Raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz de 9. Vou aumentar o traço da fração. Igual. Continuando. Aqui em cima não tem como mexer, porque as raízes são diferentes. Então, eu vou repetir. Vai ser 12 raiz de 5 menos 3 raiz de 15. Embaixo, resolvendo. 16 repete. Esse 4 raiz de 3, um é negativo, outro é positivo. Então, são opostos. Eu posso cortar. Repete esse menos aqui. Raiz de 9 dá 3. Continuando aqui. Lembra que em cima não tem como mexer, porque as raízes são diferentes. Então, vou repetir. 12 raiz de 5 menos 3, raiz de 15. 16 menos 3 dá 13. Tá aí a letra C. Eu queria chamar a atenção que aqui sempre vai ter dois opostos para você cancelar, tá? Então, as questões estão aí. Lá na plataforma tem uma atividade muito semelhante a essas questões. Eu quero lembrar que vai chegar a semana da prova e esse assunto vai cair na prova. Então, faça a atividade, tá bom? Um abraço para você.